ser um corretor criativo? O que é ter criatividade? A criatividade é um diferencial? É meio caminho andado para o sucesso? Quantas perguntas, né? Mas quem vai respondendo sou eu, não. A gente vai conversar com o Marcos Suel Souza, ele é superintendente do Cresce da Bahia. E em visita aqui a Fortaleza, a gente não poderia deixar de trazê-lo ao programa. Seja muito bem-vindo. Mirelle, quem agradece sou eu. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, junto com toda a equipe do Cresce Ceará, visitando as instalações, aprendendo, trocando experiências e conhecendo essa estrutura fantástica que você direciona e toca muito bem. Parabéns aqui Obrigada. Da TV Cresce Ceará. Existem muitas mãos na frente das câmeras e por trás também. Sim. Marcos Suel, já sabe que o assunto do programa é criatividade. É um tema que me acompanha há muito tempo. Desde a infância, sempre tive uma característica direcionada pelas pessoas que me conheciam sobre esse aspecto da criatividade, que é fazer as coisas diferente do normal, ou pelo menos buscar novas alternativas. Então, desde muito cedo foi direcionada a mim essa característica de ser criativo. E eu confesso que trouxe isso com um prazer enorme, até certa vaidade, durante muito tempo da minha vida. Até chegar à faculdade, onde eu comecei a me deparar com colegas de sala que eram muito capazes, inteligentes, e sempre que havia alguma situação onde tinha que fazer o diferente, numa apresentação, desenvolver um projeto, alguma coisa, e direcionava a minha liderança do processo e colocavam a questão da criatividade como fator diferencial para que eu pudesse desenvolver aquilo. Isso começou a me incomodar. E eu pesquisando e estudando o tema, descobri que a criatividade ela é uma característica que pode ser desenvolvida profissionalmente. E fui estudar e meus estudos acadêmicos, eles, para a apresentação da monografia, foi falando sobre a criatividade como um diferencial de sucesso profissional no mercado de trabalho. Trazer a criatividade como uma ferramenta conceitual. De fato, a criatividade é a primeira ferramenta profissional que nós aprendemos na vida, desde criança. Criatividade não é um dom, não é uma característica de estereotipamente loucos, de artistas, de pessoas que desenvolvem a sua atividade nos palcos, ou mágico, ou pintor. A criatividade ela é uma ferramenta que pode ser aprendida e que nós, no desenvolvimento da vida, por medo do erro, por medo do julgamento, né, por umas questões que nos gabaritam dentro de um perfil de pessoa ao qual que nós devemos, entre aspas, demonstrar para a sociedade, para sobreviver nessa selva, nós deixamos de lado o enfrentamento do ridículo. E aí, por isso, não alcançamos o extraordinário, porque a criatividade é você não perder o espírito de criança e sempre buscar novas alternativas e acreditar nelas quando você quer fazer algo. Criatividade não tem nada a ver com o dom. Não é um privilégio. Não é um privilégio. De alguns escolhidos. De alguns escolhidos, nada. A criatividade e essa questão do dom eu debato tanto nos meus eventos, palestras, treinamentos, direcionando pessoas no desenvolvimento profissional, que é o meu recorte de foco nas minhas atividades, e que cuidado com essa questão de donificar as coisas, porque você começa a se distanciar daquele qual você imputa a característica do dom. Então, se eu acho que Mirelle ela tem o dom divino de exercer o que faz e só enxergo essa característica e tenho vontade de um dia fazer um pouco do que Mirelle faz, ou quem sabe Mirelle me inspire e eu queira chegar onde Mirelle chegou, ou até ser melhor que ela, e eu acho que aquilo é um dom, somente eu distancio da minha ação de fazer, de estudar, de procurar conhecer sobre a atividade. É claro que quando alguém fala para mim, você tem um dom, eu aceito, porém eu costumo explicar que por trás desse dom tem muito trabalho, muita entrega, muita lapidação, muita observação, né? Tem muito suor para desenvolver tão bem aquilo que coloco como característica de que eu desenvolvo bem. E é assim com qualquer atividade profissional. Então tem que ter um cuidado enorme. Às vezes a gente acha que a pessoa criativa, ela tem aquela característica que nasceu com aquilo.
Claro, pessoas nascem com desenvolvem no desenvolvimento, na sua vida uma característica, que aí tem fatores genéticos, fatores ambientais, de estímulos sociais, né, no ambiente da sua família, no ambiente das experiências sociais que vão vivendo e vão estimulando já a personalidade daquela pessoa a ter esta expressão criativa. Faz parte, isso é um talento, mas não quer dizer que a pessoa talentosa ela vai ser vocacionada no sentido de vontade a estar sempre desenvolvendo a criatividade como uma ferramenta. Pode ser que em determinado momento da vida dela ela recue e esqueça essa primeira ferramenta, como eu digo, que aprendemos na vida profissional, que é a criatividade, e comece a fazer as coisas dentro do padrão gabaritado que a sociedade muitas vezes nos imputa. E por medo de ofender este padrão, nós recuamos e fazemos tudo da forma como todo mundo faz. Na pandemia, por exemplo, eu fui muito requisitado para fazer palestras no mercado imobiliário, Brasil todo, online, sobre criatividade. Eu não aceitava que no meu tema tivesse no novo normal, porque eu nunca fui normal. Então, para mim, não tinha nada de anormal. Eu apenas estava tendo que pegar uma prancha mais adequada para surfar uma onda que eu já estava dentro do mar, eu não estava observando o mar. A onda que cresceu, ficou mais agitada, mas eu já sabia surfar. Então, eu não aceitava dizer o novo normal. A normalidade está para quem aceita os fatos como são. O criativo, ele busca sempre o algo mais. A diferença do profissional criativo e o profissional inteligente é que o profissional inteligente ele tem um conceito. E o criativo, ele brinca com o conceito. Ele brinca com o que sabe. Então, ele está acima daquele que tem a competência que nós chamamos hoje de hard skills, que são competências técnicas compradas. Eu posso comprar um diploma de corretor, eu posso comprar um diploma de advogado, eu posso comprar um diploma de jornalista. Comprar no sentido de que eu vou ter que me esforçar, mas eu pago e vou seguindo as etapas. O que o mercado pede hoje são as competências chamadas soft skills. São habilidades comportamentais. São como você vai dar vida com aquilo que você disse que é, que sabe, que faz e que está escrito em um documento. Um documento impresso dizendo que você é corretor de imóveis, nível de graduação, nível técnico. Com a vida que você dá com aquele documento, ele é expresso no desenvolvimento das suas atividades comportamentais diante daquilo que você escolheu fazer. É a forma como você faz. É a forma como você faz que vai fazer com que a rede valide a sua competência. Então, todos nós somos conteúdo. Eu digo que sei, que sou e que faço. A forma como eu faço é que vai ser o diferencial para impactar aquela rede que eu me coloco à disposição para atender a dor deles, né? Então, a criatividade faz uma diferença enorme. A corretagem imobiliária, Marco Suel, ela lida com sonhos, mas também com algo bem sério, como patrimônio, comprometimento da renda. Existe muito romantismo ligado à área, né, à profissão. Mas não podemos esquecer essa parte tão importante que é cercada de responsabilidade, de competitividade. Então, assim, como é que você consegue ser interessante, ser notado, fazer bons negócios e, ao mesmo tempo, preservar esse bom senso que eu estava falando na cabeça do programa, né, dessa questão das dancinhas, a gente meio que não está sabendo para onde é que vai, tem muito profissional da área que tem dúvidas com relação a como se projetar na rede social, como ter o sucesso. A gente tem hoje alguns cases de sucesso na internet, muitos. Mas ser igual, será que vai fazer o mesmo efeito daquela pessoa? Ser igual nunca vai fazer o mesmo efeito. Porque ser igual, eu até falei errado, ninguém vai conseguir, mas assim, tentar realmente fazer, ser uma cópia daquela pessoa, né? Se espelhar sem levar em consideração as características que nós temos, né? As nossas individualidades. Sim. Partindo da temática inicial da nossa conversa aqui, que é a criatividade, a criatividade, ela não é uma característica de quem cria algo do nada. Nada vem do nada. Alguma coisa sempre vem de uma referência. Então, é uma questão também que deve ser bem deixado claro que eu não crio nada porque veio na minha cabeça e eu vou criar. Então, criatividade ela pode ser até definida como combinatividade
ou associatividade. Ou seja, você está sempre associando algo. Então, nesse mundo onde as redes sociais fazem parte da realidade dentro do ambiente virtual e ela é viva, ou seja, a rede social ela é viva, ela traz negócios, o corretor de imóveis, eu sempre tenho a oportunidade de conversar com eles, eu digo, você precisa estar ali, porque aquilo ali existe, tem pessoas ali que geram negócios e você precisa se posicionar. A escolha de como se posicionar de maneira diferenciada ou diferente dos outros que já estão lá, vai partir das experiências, das referências que aquele profissional encontra como inspiração naquele ambiente. Então, eu posso dançar, como eu posso ser uma pessoa mais séria, como eu posso ser uma pessoa que desenvolva mais conteúdo, que venda conteúdo, como eu posso ser um profissional que mostre o dia a dia do corretor e até um fechamento de uma venda entregando a chave. Então, existem várias referências. Partindo do pressuposto que eu preciso ser diferente de vários modelos que já estão sendo colocados, entra a minha característica pessoal. Então, eu sempre tenho que colocar a minha personalidade. Maxwell, como eu coloco a minha personalidade? Você precisa se conhecer. Você precisa trazer a sua história. Você precisa trazer a sua essência. Você precisa criar algo que é só seu. Então, isso vem muito de uma intuição e entrega na sua atividade. Será que eu vou imitar o cara que entrega imóveis e vende imóveis, entrando nos imóveis, fazendo uma dancinha, aquilo todo mundo segue, o cara virou uma... Mas eu sei dançar? Eu tenho carisma para fazer aquilo, porque as pessoas, o mercado conhece cada vez mais quem não conhece. É uma premissa fundamental que todos devem entender. Então, se eu não sei dançar, ou vai ficar muito engraçado e eu ganho por isso, porque eu tentei imitar e o meu ficou tão horrível que as pessoas começam a gostar daquilo e me seguem, mas eu tenho que entender que aquilo virou uma ferramenta de trabalho para mim, mas eu preciso colocar a minha personalidade. Então, inovar é você criar algo que já existe, só que eu dei uma nova característica, eu dei uma nova roupagem. E aí eu inovo. Então eu crio a partir das observações. Então como é que será que uma pessoa hoje criou uma TV que você não precisa mais usar controle remoto? Você fala, eu quero assistir a Netflix. E a TV por inteligência artificial entra no Netflix. Isso é criatividade. Só que a televisão já existia. Só que uma pessoa disse, eu não quero mais apertar um botão para entrar na Netflix ou para mudar de canal. Eu quero apenas uma coisa que eu fale e ela mude para mim. Então, tudo que nesse ambiente competitivo, que é normal, você não pode ser desleal. Você tem que ser competitivo. E ser competitivo é observar aqueles que estão competindo e atuando na sua reserva de mercado. E você observa as referências e diz, como é que eu posso ser como ou melhor que aquele que está nessa reserva de mercado, que é uma questão de sobrevivência. Mas se eu só copio, eu viro um copiador. E no momento que aquele que eu copio, aquela referência que eu copio, parar de fazer algo, eu também vou parar. Então, é uma personalidade profissional que está fadada ao insucesso. Então, você pode perceber que existem vários influencers, TikTokers e Instagram, na vida real, que tem características parecidas, mas cada um tem uma personalidade, tem um jeito de fazer. Eu conheci uma corretora, por exemplo, que ela é conhecida como a corretora do chaveirinho. E qual foi o ato criativo dela para ser conhecida como isso? Quando ela fecha uma compra, ela vai nas redes sociais, faz uma pesquisa sobre a família e manda fazer chaveiros caricatos para cada membro da família e entrega com a chave. E é massa. Você mexe com o top of heart, você mexe com o coração, não com o top of mind, com a mente, com a razão, você mexe com o emocional. Isso é ser criativo. Surpreende, Você surpreende. Então a criatividade não é algo que você tenha que usar do extraordinário, do esforço. Não, a criatividade está muito na sensibilidade. De pegar o que já existe e colocar a cereja em cima do bolo. É como se eu tivesse um bolo, olhasse para ele e dissesse, não, estou satisfeito com isso. Mas bolo daquele jeito todo mundo faz. Mas quando eu coloco uma cereja em cima dele, aquele bolo passa a ser personalizado. Aquele bolo é o meu bolo, porque ele tem a cereja. Então a criatividade é a cereja em cima do bolo.
O que te faz ter confiança em um profissional do mercado imobiliário? O que te faz indicar um cliente ou mesmo contratar aquele corretor de imóveis para uma transação imobiliária? Bem, eu estou na cadeira do Cresce, estou superintendente há 13 anos, né? Então, vim a convite do presidente, diretores, prazer de ter hoje o presidente Nilson Araújo, um abraço para o presidente Nilson Araújo, grande referência. Deve estar nos assistindo, deve estar nos assistindo, com certeza. Então, é uma pessoa que tem uma característica que responde à sua pergunta. Então, nós estamos falando de inspirações, referências, ponto de partida para ser um corretor, um profissional no mercado imobiliário, ele só tem uma, é a chamada credibilidade. Então, assim, o que faz qualquer profissional em qualquer área ser indicado, eu nas minhas palestras eu falo o seguinte, criar um cartão virtual orgânico na sua cabeça. Então, por exemplo, hoje, se eu vou fazer um evento, uma palestra, eu sou professor de alguém, eu quero estar entre os 11 professores selecionáveis na vida daquela pessoa. E quando alguém disser assim, fecha o olho e lembre de um professor que trata disso, que eu apareça na cabeça daquela pessoa. Diante de quê? Dos créditos que aquela pessoa depositou em mim e me deu credibilidade na experiência vivida comigo. Então o corretor tem que entender isso, principalmente nessa área, que a principal ferramenta que um profissional na corretagem usa não é a ferramenta laudo de vistoria, avaliação imobiliária, transações bancárias, documentação, contratos. Não é esta a principal ferramenta. A principal ferramenta que o corretor tem que ter é a ferramenta comportamento. E a ferramenta comportamento traz o quê? Postura de credibilidade. O que é ter credibilidade? É ter saldo de crédito para que o outro deposite em você. Então o outro vai depositar essa energia de confiança e vai ter a experiência com você. E a partir da experiência que ela tiver com você, ela vira um propagador da sua competência. Então, eu não conheço só aquela pessoa. Quando um corretor está vendendo, qualquer profissional de vendas, mas, como eu disse, estou há 13 anos e a minha sala é uma sala que entra corretor todo dia. Eu sou um administrador que operacionalmente gerencio e ajudo na gestão de um conselho que é gerida por corretores de imóveis. Então, eu digo sempre, quando você vende para uma pessoa, você não está vendendo para ela só. Você está vendendo para ela e para todo um ecossistema de pessoas que ela conhece. E que quando este sistema buscá-la para saber qual foi o profissional que resolveu essa sua dor, ela vai lembrar de você e vai te receitar. Então nós somos remédio nas prateleiras das farmácias profissionais. Nós ficamos lá expostos. E quando pensar em um corretor de imóveis, tenha sempre como referência a sua competência nela. E quando leem a sua bula, ou seja, a sua competência, a sua história, como você resolve as dores, como você consegue resolver aquilo que a outra pessoa não é capaz de resolver ou não tem tempo para isso, que é comprar um imóvel, por exemplo, ela entregue esta vontade em suas mãos e você faça da melhor maneira possível. Aí entra todos os outros componentes. Criatividade é um deles. Você trata de maneira criativa, aquela demanda foi colocada em suas mãos e aí você vai ser sempre uma referência no que está fazendo. Então, para ser referência, para indicar e propagar competência, é credibilidade. Então, acho que se existe uma frase para resumir esse bate-papo tão bacana, é não terceirize a sua criatividade. Não, né? Terceirize, não perca, não tenha medo de enfrentar o ridículo. O ridículo, sabe o que é o ridículo? O ridículo, às vezes, é ter receio de fazer aquilo que vem na sua cabeça e você acha que é um absurdo, ou que vão contestar, ou que vão achar que não é legal. E por que não testar? Por que não experimentar? Eu conheci um grande corretor de imóveis na Bahia, que foi premiado em São Paulo, foi premiado no Rio de Janeiro. Ele não está mais, infelizmente, entre nós, mas a história dele era fantástica. Ele se destacou por vender imóvel dentro de um ônibus. Nunca vi isso na vida. Só que ele pegava ônibus e via as pessoas dizer, poxa, eu tenho tanta vontade de ter um apartamento, mas eu não tenho dinheiro. Ele especializou em Minha Casa e Minha Vida. E começou a de paletó, entrar no ônibus e como vendedor de bala, de picolé, dizer, olha, eu sou corretor de imóveis e eu acho que posso fazer esse sonho de vocês. Quem tiver interesse, me procure. Ele bateu todos os recordes.
Aí eu fico pensando, que coragem, que ato criativo. Este corretor, despindo-se da vaidade profissional, entrar num ônibus como um vendedor de bala, de picolé para vender imóvel. E ele foi ali captando pessoas. E a humildade também. E a humildade. E aí foi captando pessoas que tinham um sonho de ter um imóvel e ele dizendo, não, você pode ter. A sua renda é assim, vamos fazer isso, ter esse imóvel que cabe. E começou a vender e foi um sucesso. Então é um ato criativo. Só que o ato criativo depende-se de você buscar esta coragem de fazer aquilo que outras pessoas não têm coragem de fazer. Quem é criativo e busca ser assertivo, ele não erra nunca. Não existe erro para quem desenvolve uma atividade querendo acertar e fazer o certo. Eu falo nos meus eventos de liderança, por exemplo, direcionando imersões de liderança, que eu nunca errei. Eu profissionalmente tenho 17 anos gerindo, eu nunca errei. Aí as pessoas olham para mim e falam assim, que absurdo. Eu digo, porque eu não trago a significância do conceito erro para dentro da minha competência, porque ela pode me limitar. Ela pode fazer com que eu ative na minha cabeça tudo aquilo que me ensinaram sobre quem erra. Isso é muito forte, é mental. O que é que eu estava buscando quando resolvi fazer aquilo profissionalmente? Um resultado. Aí não deu certo como eu esperava. Então, o resultado que foi o que eu não esperava, eu não errei. O resultado que não foi o que eu esperava. O que é que a gente faz com o resultado? A gente reavalia o resultado. O que é que a gente faz com o erro? Dependendo, a gente tem medo de continuar, porque a gente tem medo de errar de novo. A gente tem medo do que as pessoas vão falar do nosso erro. Mas quando eu encaro o erro e ressignifico como resultado negativo, não foi o que eu esperava, eu avalio o resultado, repenso e faço novamente. É uma questão de visão mental e de assertividade mesmo, de postura, certo? Como é? É um ato criativo de pensamento daquilo que a gente faz. Obrigado pela presença e pela visita aqui à Fortaleza. Eu é que agradeço mais uma vez a você, a toda a sua equipe, agradeço a nossa equipe do Cresce, mais uma vez ao presidente, aos nossos diretores que estão aqui conosco, Mário Augusto, diretor de tesouraria, Anderson Pina, segundo diretor de tesouraria, que me oportunizaram esta vantagem de sair da Bahia, vir para cá, aprender com vocês e trocar experiências. Parabéns, sou um fã seu. A gente está no sistema e vai observando, eu gosto disso, viver esse sistema e observar o seu trabalho, a sua desenvoltura, conhecer mais você através da leitura do seu livro fantástico, tá certo? Que eu sou um leitor assim voraz e não comprei o livro porque te conhecia, comprei porque sabia que dali tinha coisas. Por quê? Porque você me vende credibilidade e eu pago por isso, tá certo? Continue jogando duro. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser acompanhar outros programas, como o Dicionário do Mercado Imobiliário, Sacadas de Comunicação, é só ir na nossa playlist que está tudo lá separadinho, conteúdo exclusivo para você, corretor de imóveis. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!